Olá, eu sou Thaís Andrade, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de Enoque. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, vai dizer o seguinte: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando nós falamos sobre Enoque, é importante nós termos em mente que existem dois Enoques na Bíblia: Enoque, filho de Caim, e Enoque, descendente de Sete, filho de Jared e bisavô de Noé, que é o que nós estamos tratando aqui especificamente. Não encontramos muita coisa sobre Enoque na Bíblia, mas o seu modo de viver, o que a Bíblia fala sobre Enoque, é muito interessante e nos ensina muitas coisas. Vamos ver que Paulo mencionou Enoque como um dos heróis da fé, lá em Hebreus, e diz que Enoque foi arrebatado porque agradou a Deus. Pela fé, ele agradou a Deus. Lá em Judas, nós vamos ver que Enoque, ele pregava para a sua geração e a sua pregação era um chamado ao arrependimento. Essas são as informações que nós temos sobre ele. Mas lá na genealogia, quando nós passamos rapidamente, nós vemos que todos os outros seguiram seu ritmo de vida normalmente, seu ciclo biológico. Nasceram, cresceram, gerou filhos e morriam. Nasceu, cresceu, gerou filho e morreu. E assim seguia, até que chega em Enoque. E aí, quando chega em Enoque, a coisa muda. Enoque tinha 65 anos quando gerou seu filho Matusalém. Em algumas versões vão dizer Metusalém, mas, enfim, a partir desse momento, não se sabe especificamente, mas algo mudou na vida de Enoque. E aí é que a Bíblia vai citar que ele começa a andar com Deus. E ele andou com Deus 300 anos. Enoque viveu 365 anos. E, ao contrário dos outros da sua geração, ele não teve uma morte comum. Ele foi arrebatado. Ele não experimentou a morte. E por que ele não experimentou a morte? Porque ele decidiu andar com Deus. Bom, para entendermos melhor o que esse texto quer nos falar, o que a vida de Enoque tem a nos ensinar, precisamos entender o que é andar, né? O que é andar com alguém, o que é andar com Deus. Andar com alguém é dar passo junto, é seguir, é um processo, é um relacionamento, certo? Isso, quando nós entendemos isso, nós entendemos também que nós não andamos com quem a gente não tem algo em comum, nós não andamos com quem a gente não concorda, a gente até convive com várias pessoas na vida, mas andar mesmo, a gente anda com quem a gente tem intimidade, ou com quem a gente quer construir laços de intimidade. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que Deus, ele nos chama diariamente para andar com ele. E não é andar de forma momentânea, não é sentir a sua presença em alguns momentos, é andar por toda a nossa vida. É um processo diário, certo? A segunda coisa que nós observamos aqui é que nós podemos escolher ou não andar com Deus. É uma escolha nossa. Né? Nós escolhemos nossos amigos, nós escolhemos as solicitações de amizade, nós escolhemos quem são as pessoas que estão próximas de nós. Amós 3:3 vai dizer que podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Mas a primeira coisa é que nós precisamos escolher andar com Deus. Não é algo que pode ser imposto por outras pessoas. Não é algo que pode ser determinado por outras pessoas. Somos nós que precisamos escolher andar com Deus. E tendo a compreensão que não é algo passageiro, que não é um simples momento, é uma mudança de vida, é um processo, é ser direcionado por Ele. Outra questão que nós podemos aprender aqui é que andar com Deus, ele é um processo que é baseado na fé, é uma escolha baseada na fé. Nós precisamos primeiro ter fé em Deus. A gente não anda com quem a gente não acredita, com quem a gente não acredita no potencial, nos valores, nas ideias. Então nós precisamos primeiro crer em Deus. E como é que essa fé ela vai sendo fortalecida, né? Na convivência. Então andar com Deus é um processo que é fortalecido pela nossa convivência com Ele, intimamente. E como é que esse processo ele acontece? Ele acontece por meio das disciplinas espirituais, por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão com a igreja, que são coisas importantes no fortalecimento do nosso relacionamento com Deus.
Nós precisamos ter esse prazer de orar, esse prazer de ler a Bíblia, esse prazer de buscar a Deus. Isso vai nos modificando, isso vai trabalhando no nosso ser. Nós vamos sendo exortados, consolados, confrontados. Nós vamos aprendendo a andar com Deus nesse processo. A ver nossos irmãos também andando com Deus. Isso tudo vai nos ensinando como traçar essa caminhada, como começar essa jornada, como prosseguir nessa jornada. Andar com Deus é um processo que não depende das circunstâncias. Por que não depende das circunstâncias? Não depende da sua classe social, do seu gênero, não depende da idade que você tem, não depende do nível de conhecimento intelectual que você tem, a sua classe social, enfim. Nós somos chamados a viver com Deus diariamente, a andar com Deus diariamente. E esse processo, ele exige disciplina e perseverança. Por quê? Porque no meio da caminhada, no meio da jornada, vão existir vários processos para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer olhar para trás. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é que nós precisamos ter a certeza e a convicção. E é aí que é importante esse processo de ter fé em Deus. Porque quando nós acreditamos quem Deus é, nós não desistimos da jornada. Quando nós vamos descobrindo quem Ele é e o que Ele faz e quais os propósitos dele para a nossa vida, a coisa ela vai mudando, a nossa perspectiva vai mudando. Enoque viveu 65 anos e aparentemente sua vida era de forma comum, mas em algum momento da sua vida algo mudou. Isso fez toda a diferença na história de Enoque e precisa fazer a diferença na nossa história também. Nós hoje somos chamados a andar com Deus, estamos iniciando um novo ano. Diariamente somos chamados a andar com Deus. E cabe a você, meu querido. Não depende das circunstâncias, não depende das pessoas ao seu redor. É uma escolha individual sua, que depende de você. E se porventura nessa jornada aí você perceber que não está sentindo vontade de congregar, que não está sentindo vontade de ler a Bíblia, que não está sentindo mais alegria em orar, reflita um pouco melhor. Esses são sinais de alerta de que a sua vida espiritual pode não estar bem, que a nossa vida espiritual pode não estar bem. Quando nós andamos com Deus, nós temos prazer em orar, nós temos alegria em ler sua palavra, como nós vemos o salmista dizer, quão doces são as tuas palavras, como são maravilhosas, eu amo a tua palavra. Ele expressando no coração quanto era maravilhoso aquele momento. Vemos exemplos na Bíblia como o de Daniel, que tinha prazer na oração, ele orava 3 vezes ao dia e preferiu morrer a negligenciar ter esse momento de intimidade com Deus. Vemos o Senhor Jesus também orando. Em diversos momentos, Jesus orou muito. E sendo Deus, ele não precisava orar, mas ele orou para nos ensinar, para nos dar o exemplo, para mostrar como era construído o seu relacionamento com Deus, para mostrar como nós poderíamos andar e caminhar com Ele. Pode observar que a única coisa que os discípulos pediram a Jesus foi que lhe ensinassem a orar, mostrando o quanto a oração é importante. Só que somente a oração, ela é muito importante, mas ela precisa estar solidificada e baseada na palavra também. Precisamos conhecer a vontade do nosso Deus. Quando nós oramos, nós falamos para Deus aquilo que o nosso coração está sentindo. Quando nós lemos a palavra, nós ouvimos o que Deus pensa ao nosso respeito. Quais os propósitos dele, seus planos, projetos. Como eu falei, estamos começando um novo ano. E esse momento é um momento urgente de decidirmos andar com Deus. O que é que te impede de andar com Deus? É a falta de tempo? Quantas vezes nós desperdiçamos nosso tempo em tantas outras coisas supérfluas, não urgentes, e negligenciamos a nossa vida com Deus? E para finalizar, eu quero te dizer uma coisa. Enoque, ele foi o que viveu menos na sua geração. 365 anos, enquanto outros viviam 900 e poucos anos. Mas ele decidiu viver a vida dele para andar com Deus. E isso é algo de valor inestimável. Ou seja, ele aproveitou cada segundo do seu tempo, cada dia da sua vida para andar com Deus.
Nós não sabemos quantos dias nós teremos, quantos serão os nossos dias de vida, mas decida viver cada dia da sua vida para andar e viver essa jornada com Deus. Que o Senhor te abençoe nesse novo ano que se inicia, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor nos encoraje a andar com Ele, a prosseguir, que o Senhor nos ajude a estar motivados e ter prazer em orar, em ler a palavra, em estarmos congregando e na comunhão com nossos irmãos. Até mais.